Recentemente, uma influenciadora digital adventista, a Fábio Bertotti, ela respondeu um story em relação ao que está acontecendo no Afeganistão, né? E eu achei a resposta muito tendenciosa, achei a resposta bastante problemática e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Daniela Rocha e esse é um espaço onde a gente conversa sobre atualidade, política e religião. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí na thumb e também na descrição do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre islamismo, sobre o direito da mulher, sobre feminismo e um pouco vai passar pelo imperialismo também, pela colonização. Eu gravei alguns reels no meu Instagram, que é relacionado aqui ao canal. Se você ainda não me segue no Instagram, depois do vídeo aproveita e vai lá, me segue, Daniela Rocha YouTube. E lá eu comecei um pouco esse diálogo, né, falando um pouquinho com os seguidores que ali estão sobre os problemas acerca do que ela falou nos stories. Eu vou botar um print dos stories aqui para vocês verem mais ou menos o que ela falou e vou, obviamente, ressaltar os pontos que eu considerei problemáticos e discorrer aqui por que eles são problemáticos, porque eles são islamofóbicos e todo tipo de preconceito, seja racial, seja religioso, ele é um problema, gente, é um problema nosso que precisa ser resolvido, porque em geral acaba em morte, acaba em opressão. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá no Afeganistão. Depois de 20 anos, o exército dos Estados Unidos foi retirado dali, já haviam assinado um acordo sobre isso ainda no governo Trump. E o presidente atual, ele oficializou lá o acordo que foi feito, né? Alguns especialistas afirmam que a coisa foi feita meio a facão, devia ter feito com um pouco mais de cuidado, saídas lentas, mas eu não sei, sinceramente, não sei se ainda assim resolveria. Se mesmo saindo aos poucos, né, eles teriam aí até, eu acho que fevereiro do ano que vem, para retirada total. Eu não sei se mesmo com esse passo lento para retirada, se não culminaria no que culminou, né? Que foi a subida novamente ao poder do grupo radical Talibã, que esteve no poder ali daquele país, me parece que de 96 até 2001, que foi quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão à procura de Bin Laden, depois lá do evento terrorista do 11 de setembro, tá? Isso aí é uma atualização um pouco histórica do que está acontecendo. É claro que é uma questão muito mais profunda, que a gente precisaria aqui de outros vídeos para tentar explicar. Porém, de fato, não vou me demorar em questões históricas aqui, que seria excelente, inclusive, para a gente ter um material mais profundo, para ter nossas próprias ideias e pensamentos sobre o tema. Mas vamos voltar aqui, né? Devido a essa situação, essa ruptura do governo, o presidente foi embora, fugiu. As pessoas ficaram a ver navios e o desespero se instalou, porque eles sabem, os moradores dali, as pessoas, a população, boa parte delas já conviveu, né, enquanto o Talibã dominava a região, e eles sabem que é tudo na base da violência, do fundamentalismo religioso. Eles usam o livro sagrado deles de maneira ipsiliteri, né? Então é bastante complicado se você pegar um livro antigo com culturas antigas e modos de fazer justiça antigos e querer aplicar no mundo de hoje. Sabemos que o Talibã, por ser um grupo radical, extremista, eles não permitem que as mulheres sejam livres, né? Que elas tenham direito, que elas tenham voz. Enfim, né? Na época em que eles governavam, as mulheres elas não tinham nem direito ao estudo, elas não podiam sair sozinhas, apenas acompanhadas de homens, elas não tinham direito basicamente a nada, gente. E até as roupas que elas deveriam vestir, eles obrigavam, né? Então, todas as mulheres eram obrigadas a usarem burcas e niqabs e etc. Eu vou botar algumas fotos aqui do que são essas vestes, tá? Para vocês entenderem. O problema em si não é a veste,
porque é uma veste cultural, comum no Oriente Médio, né? Que muitas mulheres usam em determinados contextos. Elas não, atualmente, muitos países ali do Oriente Médio não obrigam mais as mulheres a vestirem, tá? Elas têm o direito de escolher como se vestirem. Muitas optam em usar, em determinados momentos, o niqab ou a burca, e a maioria delas usam o hijab, que é um lenço, né, que cobre ali a cabeça delas, o cabelo, e tem lá as questões também envolvendo a religião delas. É uma decisão delas, cujo livre-arbítrio vai aí dar a elas essa voz, tá bom? Então, feito esse preâmbulo aí, a Fabi diz que recebeu de alguma seguidora uma postagem, e eu entendo que para nós aqui ocidentais é muito estranho, né, culturalmente falando. Nós não temos esse hábito de usar tantas roupas assim para se cobrir de maneira tão intensa, mas nós precisamos aprender, enquanto ocidentais, a respeitar as outras culturas, né, que a gente não entende, que a gente não faz parte. E eu achei um pouco desrespeitoso da parte da Fabi o comentário que ela fez em relação a essa situação, né? Ela primeiro que ela generalizou o Oriente Médio, né? Já que a pergunta que a pessoa fez foi: por que as feministas não vão lá salvar as muçulmanas no Oriente, né? Então, primeiramente, que ela perdeu uma grande oportunidade de desmistificar a ideia que se tem de que o Oriente é uma massa homogênea, né? De que não tem diferença, é uma coisa só. Existem diversos países no Oriente, né? Inclusive países de origem nipônica, ali na região da Ásia, né? Que é Oriente também. Então, assim, existe uma gama de países, de culturas, de línguas, de comportamentos, vestes, etc., que ela podia ter desmistificado, ela poderia ter instruído melhor. Porque quando a gente massifica tudo, as pessoas e tal, a gente não informa direito e não passa exatamente o que de fato é e como é. E aí as pessoas criam estereótipos e criam ideias que nem sempre descrevem exatamente o que acontece na região. Ela problematizou essas mulheres livres da nossa região ocidental, né? Ela botou livres entre aspas, dando a entender aí que essa liberdade que as mulheres feministas acreditam que tem não é bem uma liberdade. Eu compreendo que a liberdade para muitos é relativo, né? E em algum grau essa liberdade ela pode se tornar um cativeiro, né? Escravizar as pessoas. Mas fora isso, independente de qualquer coisa, nós temos o livre arbítrio, né? Nós, enquanto cristãs acreditamos nisso, tanto eu quanto ela, que somos da mesma religião. Então a gente acredita que as pessoas têm o livre arbítrio. E, ora, se elas têm esse direito dado por Deus de escolherem o que fazerem da vida, elas são livres, elas têm a liberdade de escolher se vai usar um shortinho, uma roupa pequena, ou se elas vão usar burca. Então veja, na concepção da Fabiana, né, as feministas daqui, né, do nosso continente, elas não são livres de verdade, porque na concepção delas só é livre quem é cristão e é liberto em Cristo. Ok, nós como cristãos podemos pensar assim para a nossa vida e não considerar que esse é o padrão de liberdade universal. Agora veja que curioso, muitas pessoas, né, muitas feministas inclusive, que são ateias ou que não têm religião ou que não têm religião cristã, elas acham que nós, né, enquanto cristãs, vivemos uma opressão, não temos de fato uma liberdade. Olha como a questão é relativa, né? Depende de onde se olha, de quem olha a questão. Se todos nós nos preocuparmos em vivermos o que acreditamos e não ficar dando pitaco na liberdade, se é liberdade ou se não é do outro, a gente vai ser muito mais feliz e vai ser muito mais produtivo, porque a partir do momento em que eu garanto a liberdade do outro, né, mesmo que essa liberdade seja diferente daquilo que eu acredito para a minha vida, eu estou garantindo a minha liberdade também. Então, eu acho problemático a gente julgar
se elas são livres ou se aquelas são livres em detrimento àquilo que eu acredito enquanto liberdade. Vamos à segunda problematização, que é quando ela fala que seria aí para ela uma ironia, né? Que as feministas reclamam tanto aqui, as feministas ocidentais reclamam tanto de que elas são oprimidas, mas que na verdade elas só têm esse direito de ter voz e dignidade graças àquilo que ela chamou de ética judaico-cristã. É uma falácia dizer que foi a ética judaico-cristã que nos conferiu algum tipo de direito ou de liberdades, né? Primeiro, porque se você analisar, eu nem vou tão longe, vamos aqui à história do Brasil, que tem apenas 500 e poucos anos. Se você pegar, por exemplo, o que aconteceu aqui, né, enquanto a Igreja Católica sob o domínio português, né, que se instaurou aqui, que invadiu as terras brasileiras, que matou indígenas, que raptou de suas terras e escravizou negros. Se a gente parar para analisar, que ética era essa, né? Uma ética bárbara de cercear direitos. Inclusive, quando muitas pessoas de outras religiões, muçulmanos, judeus e cristãos protestantes vieram para cá, tiveram os seus direitos também cerceados pela Igreja Católica através da Inquisição. Então a gente vê que não é assim uma ética judaica tão promissora, né? Se a gente for olhar na história do mundo. Trazendo para esse momento que a gente vive agora, eu citei lá no Reels a questão, né, enquanto da parte judaico, essa ética, né, que a gente não deve esquecer que atualmente existem grupos ultra-ortodoxos que não garantem, não dão às mulheres, né, o direito delas, seja lá quais direitos forem, né, elas têm os direitos muito restritos. Respeitando aqui o direito que elas têm de escolher estarem numa religião dessa, que obedecem às práticas que obedecem, a gente não tem nada a ver com isso, né, nem devemos tentar salvá-las, como foi proposto ali pela seguidora da Fabiana. É importante que a gente respeite, mas que a gente entenda também que muitas dessas mulheres não estão conformadas nem satisfeitas de estarem dentro dessas comunidades nesta forma. E muitas delas saem ou fogem e vão viver suas vidas. A gente precisa dar esse suporte a elas e não simplesmente salvá-las se a gente não sabe nem se é isso que elas querem. Vale lembrar também a Idade Média, que eu já citei, né, aí da parte do cristianismo, em que várias mulheres foram queimadas, né, em praças públicas. Além disso, para trazer para a nossa atualidade, infelizmente hoje, né, a gente ainda lida com um grande problema, que é 40% das mulheres que sofrem violência doméstica serem cristãs, e elas se mantêm nessas relações abusivas graças à contribuição da igreja, sim, das igrejas evangélicas, que pregam, né, a indissolubilidade do casamento e tenta de toda maneira com que elas se mantenham nessa relação, mesmo sofrendo horrores, né, e afirma que elas devem manter-se em oração porque esse homem vai se transformar. Infelizmente, muitas dessas mulheres não têm tempo hábil para de fato ver uma transformação, porque acabam mortas pelos seus maridos. Então, se a igreja ela não fosse tão taxativa em condenar um divórcio, né, muitas vidas seriam poupadas e muitas mulheres não estariam tão machucadas dentro dos seus casamentos. Então, a gente não pode considerar que isso é uma ética judaico-cristã louvável e que deveria ser, por exemplo, alcançada por todas as culturas e toda a humanidade. Quando a gente não conhece uma cultura, uma prática, um país ou um povo, é muito comum que a gente reproduza apenas estereótipos que a gente assiste na televisão ou nos filmes, enfim, né? A forma que conhecemos o islamismo, através das lentes de jornais principalmente, é apenas do islamismo fundamentalista, né? E não é justo com os milhares de pessoas muçulmanas que seguem a religião e que hoje estão aí ao redor do mundo. Vale lembrar que o islamismo é a terceira maior religião do mundo. Então, a gente precisa entender que, de fato, é uma pequena parcela que é fundamentalista, que é terrorista
né? Porque interpreta de uma outra maneira esses livros sagrados e que geralmente causam algum tumulto e que a TV acaba numa comunicação falha aí, né? Falando como se fosse a religião o grande problema. Se você conversar com pessoas que são muçulmanas, que moram aqui no Brasil, por exemplo, eu atualmente sigo algumas pessoas, eu vou deixar os perfis aqui embaixo para vocês darem uma olhada, você vai conhecer um outro lado que geralmente a mídia não mostra, porque a mídia está preocupada em mostrar apenas um recorte, um problema que aconteceu. Então houve um ataque terrorista, foram esses que fizeram, e pronto, sem dar muitos detalhes de estar defendendo ou não alguma classe, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas massifiquem e coloquem todo mundo dentro de um pacote. Sobre o islamismo, um pouco que eu aprendi acompanhando as meninas, eu vejo que elas têm muita liberdade, elas praticam a religião delas, elas seguem, elas usam o véu, mas elas têm voz, elas estudaram, concluíram uma universidade, têm seus trabalhos, muitas atuam como digital influencers. Hoje existem muitas mulheres muçulmanas no esporte também, por exemplo, a gente viu aí agora nas Olimpíadas. Quando a gente vai olhar, né, alguns direitos fundamentais que foram dados recentemente, no século XX, às mulheres, essas mulheres muçulmanas já tinham desde o século VII. Então é bom a gente dar uma segurada, né, respeitar um pouquinho e entender que nem sempre a gente sabe de tudo, a gente só está vendo um recorte, tentar olhar pelo olhar do outro, daquela pessoa que está de fato inserido ali na comunidade, que pode ter voz de fato para falar. Pelo menos, eu me sinto muito incomodada quando uma pessoa que não é adventista, que não faz parte da minha religião, vem tentar me ensinar sobre a minha religião, falando absurdos, falando que somos uma seita, ou que Ellen White, ela fundou a maçonaria, até isso eu já ouvi. E a pessoa irredutível discutindo comigo como se ela soubesse mais da minha religião do que eu própria. Então isso é muito chato, né? Quando alguém faz isso com a gente. Eu acho que não é legal fazermos com os outros também. Então vamos aprender a ouvir e entender sobre o outro olhar. Aí ela vem e resume, né, toda a questão do feminismo a um protesto em específico, ou seja, né, não soube, por mais que ela não tem obrigação nenhuma de ser feminista, mas ela, como jornalista principalmente, tinha a obrigação aí, até ética, né, de passar informações corretas e não reduzir um movimento tão plural como o feminismo como apenas um protesto. E por fim, ela disse, né, ela de certa forma colaborou com o pensamento lá da seguidora de que o feminismo não teria, vamos dizer assim, peito ou coragem de se estabelecer no Oriente, né? E aí ela fala, veja-se lá no Afeganistão tem uma marcha das vadias, né? É interessante esse pensamento, né? Bem machista e reducionista, né? De pensar que as mulheres elas não enfrentariam esse tipo de situação por estarem tão expostas e até vulneráveis à morte por lá. E aí eu postei lá nos meus stories, vou deixar salvo nos destaques também, que apesar de não existir de fato a marcha das vadias lá, pelo menos até hoje nunca aconteceu, existe feminismo islâmico. Existe o feminismo islâmico que reclama para as mulheres, essas mesmas mulheres muçulmanas reclamam para si os direitos que elas dizem que o Alcorão defende, que é direito delas, tá? Eu nunca li o Alcorão, eu estou dizendo que elas dizem, que é o que eu assisto, eu nunca li. Então, elas que leem afirmam que o Islã garante esses direitos, garante a igualdade de homens e mulheres, né? Perante Deus, perante a sociedade, garante direitos a elas e elas lutam para que sejam assegurados a elas esses direitos. Não aquilo que o fundamentalismo da religião prega, né? E oprime a elas devido ao patriarcado, ao machismo, que não respeita fronteiras, não existe só aqui no Brasil, existe no mundo inteiro. E vale lembrar também, dei uma lida, vou deixar aqui embaixo as informações, os links para vocês conferirem as notícias. Existem atualmente algumas organizações feministas que estão dando todo o suporte e apoio a essas mulheres ativistas afegãs e muçulmanas de maneira geral,
que lutam sim pelos seus direitos, que segundo elas são assegurados pelo Islã, mas são descumpridos pelos homens, pelas culturas, pelo poder que o patriarcado exerce de maneira errada sobre as mulheres. Então é isso, gente, era esse o pano de fundo que eu queria trazer, essa reflexão. Às vezes a gente pensa assim que uma pessoa, por ter um background, por ter uma faculdade, formada nisso, naquilo, várias leituras, viajada e tal, a gente pensa que tudo que vai falar é correto, tudo que vai falar tem experiência de vivência, ou do que sabe de fato do que está falando, mas nem sempre é por aí, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, e eu convido vocês a colocar, óbvio, em xeque tudo que eu estou falando, né? Por isso que eu vou deixar alguns links aqui, e aquilo que não tiver, que eu tenha falado, que você ficou em dúvida, dá uma pesquisada. Não acredita no que eu estou falando não, pesquisa por você mesmo, tá? Porque independente, eu posso ter diversas formações, mas eu também sou falha, né? E eu posso também não estar comprometida com a verdade. Então é importante que você, por você mesma, ou por você mesmo, também pesquise, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, ele ficou um pouquinho grande, não sei se vou dividir em duas partes, mas é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!